Revista Andradas e Estúdio 46 apresentam Veja Isso Agora. Ouviremos agora o jornalista e analista Elias Batista no Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46. Com vocês, Elias Batista. Uma ótima tarde para você, agora 1h mais 9 minutos, estamos ao vivo aqui no Estúdio 46 em Andradas, no sul de Minas, e transmitindo para você o Veja Isso Agora, edição de número 8 ao vivo, e o nosso convidado de hoje é mais que especial, Cônego Simão Cirineu, olha aí o nosso convidado, ele que sempre participa com a gente, né, mas no final... com a bênção da água, agora ao vivo e a cores, Cônego Simão participando e falando sobre um dia muito especial da igreja, que é o dia de Corpus Christi, é o tema especial de hoje. Primeiramente, boa tarde, bem-vindo, Cônego Simão. Boa tarde, Elias, muito obrigado pelo convite, a oportunidade de, neste momento, partilhar algumas coisas importantes da nossa fé, da nossa igreja, com o povo que nos acompanha neste momento. Cônego Simão, Corpus Christi, né? É um momento marcante na vida da Igreja Católica e todos os anos acontece de forma diferenciada. Para esse ano, com pandemia, o que nós teremos, qual é a programação da Igreja amanhã? Com certeza, Elias, a festa de Corpus Christi, para nós é uma festa, porque a Eucaristia é o ponto alto da vida da nossa Igreja. E na tradição da Igreja, essa festa é celebrada desde o século III, ou melhor, do século XIII. É uma freira que teve uma visão que era necessário fazer uma festa pública para exaltar a Eucaristia, já que Jesus, na última ceia, numa quinta-feira santa, instituiu a Eucaristia como forma de presença dele na nossa vida, como alimento para a nossa alma. Mas além de alimento, a Eucaristia, nesse dia, ela também é adorada. Nós somos convidados sempre a adorar a Eucaristia. O alimento para fortalecer a nossa vida e a adoração para fortalecer a nossa alma, a nossa fé. E no dia de amanhã, especificamente, aqui em nossa paróquia São Sebastião, nós vamos ter um dia voltado para a Eucaristia. Às 7h30 da manhã, teremos a missa, o Santíssimo ficará exposto durante todo o dia no altar central da nossa igreja. Às 15 horas, teremos novamente a missa com transmissão pela TV Andradas, pelas redes sociais, pela Rádio Vinícola. E às 19 horas, novamente uma outra missa. Este ano, devido às restrições da pandemia, claro, não poderemos fazer a procissão pelas ruas da cidade, não vamos enfeitar as ruas, como nós fazemos sempre, mas vamos fazer, né, um gesto de solidariedade. O mesmo Cristo presente na Eucaristia se faz presença no irmão que passa fome, que passa frio. Então nós estamos pedindo doações de cobertores, mantas, alimentos que serão destinados aí àqueles que precisam. Então é também um gesto aí de amor a Jesus na Eucaristia, o nosso gesto de partilha e de comunhão. Então quem quiser levar, né, que geralmente o pessoal fazia, colocava nas ruas, os cobertores, quem quiser levar na igreja, pode levar. Isso, amanhã. Já estamos recebendo e já recebemos, graças a Deus, muitas doações nesse sentido. Mas amanhã a escadaria da igreja estará enfeitada com flores, também com bandeiras, né, fazendo alusão à Eucaristia, e vamos colocar na entrada da nossa igreja tudo aquilo que for doado para os mais necessitados e os que estão precisando neste momento. O Corpus Christi, Cônego Simão, como que surgiu? Por que a gente vive? Porque a gente tem o costume de sempre acompanhar, tem a tradição do corpo de Cristo nas ruas, mas como que surgiu? O que é a ideia do Corpus Christi? Então, como eu dizia, lá no século XIII, uma freira chamada Juliana de Cornion, ela vivia na Bélgica, essa festa surgiu na Bélgica, e ela teve uma visão onde Jesus pedia para ela que a Eucaristia fosse mais valorizada e exaltada pelos cristãos, porque muitos cristãos estavam
desvalorizando a Eucaristia, como às vezes desvaloriza a palavra de Deus. E a freira apresentou, ela era muito amiga do Papa Urbano IV, e ela apresentou esse desejo dela, e é claro, expressando que era um desejo do próprio Cristo, que as pessoas, as cidades, as igrejas, valorizassem ainda mais a Eucaristia como alimento na caminhada dos cristãos. E o Papa fez uma bula propondo que aquela festa de Corpus Christi fosse celebrada em todas as igrejas do mundo. Até então era só na Bélgica, só na realidade ali. Depois essa festa se espalhou e Santo Tomás de Aquino, a pedido do Papa, ele elaborou a liturgia, que até hoje nós usamos, a liturgia eucarística do dia de Corpus Christi, inclusive os cantos, né? O canto tão conhecido, né? Chamado Tão Sublime Sacramento, ele foi composto por Santo Tomás de Aquino, e o prefácio da oração eucarística e tudo mais que envolve aí a celebração de Corpus Christi foi elaborado pelo teólogo da igreja, né? Santo Tomás de Aquino. E é interessante, é o único dia que a Eucaristia pode sair para as ruas, justamente, digamos assim? Pela orientação da igreja, é o único dia em que a Eucaristia pode sair pelas ruas, nas praças, como nós vamos fazer amanhã. Nós vamos sair com o Santíssimo até a praça central da nossa cidade de Andradas, pedindo a bênção, sem aglomeração, sem o povo, mas nós vamos dar uma bênção na praça central, na escadaria da igreja, representando aí toda a nossa cidade e o povo, né, manifestando também essa presença pública, né, essa ação, né, de fé da parte do povo, de atitude de adoração, porque a Jesus, na hóstia santa, nós adoramos e nós também alimentamos do corpo e do sangue de Cristo todas as vezes que nós participamos da missa, todas as vezes que nós comungamos. A hóstia santa, muita gente às vezes tem dúvidas, né, sobre a hóstia. Ela é o próprio Cristo? A hóstia consagrada é o próprio Cristo? Com certeza, Elias. Quando Jesus instituiu na última ceia, ele disse aos apóstolos e a nós: todas as vezes que fizerem isso em meu nome, fazer isso em memória de mim. E Jesus falou: isto é o meu corpo. Ele tomou o pão e disse: isto é o meu corpo. Tomai todos e comei. Isto é o meu sangue, tomai todos e bebei. Claro que Jesus usa dois sinais, dois símbolos. O pão, que depois da consagração se torna o corpo dele. E o vinho, depois da consagração, se torna o sangue dele. O ministro que faz isso é o padre, porque foi ordenado. O padre não faz isso em nome próprio, mas ele faz isso pelo poder dado pelo Espírito Santo, poder dado por Jesus. É Jesus que deu esse poder, assim como, né, de fazer outros, né, apóstolos, outros discípulos. Jesus dá este poder ao sacerdote para consagrar, em nome de Deus e da igreja, em nome do Espírito Santo, né, a hóstia que continua, né, com aparência de pão, com gosto de pão, né, o vinho que se transforma no sangue, mas continua com gosto de vinho. Mas é o sangue e o corpo de Cristo. Nem todo mundo consegue compreender, nem lá na época, né, o Evangelho de São João, no capítulo 6, quando Jesus fala do corpo dele que vai ser dado em alimento, alguns têm dúvida, uns acham que a palavra dele é dura, mas é a forma que Jesus, é o amor extremado. A Eucaristia, além de ser partilha, comunhão, é a expressão máxima do sacrifício. Jesus, de fato, deu a vida para nos salvar na cruz. Ele derramou o sangue. Então, isso, a todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, celebramos a missa, esse sacrifício de Jesus se renova. O sacrifício da paixão, morte e ressurreição em favor da humanidade. Por isso que, né, é um mistério muito grande, o mistério da Eucaristia e da Santa Missa. Alguns santos falam, né, que se nós soubéssemos o valor, né,
da Eucaristia, nós não perderíamos uma missa por nada, ou não deixaríamos de comungar de maneira alguma, e jamais comungaríamos sem estar preparados para receber a graça e o efeito da comunhão. Cônego Simão, falando um pouquinho mais do dia de Corpus Christi, que é a festa da Igreja Católica, né, de Corpus Christi. Agora, Cônego, nós vemos que a Igreja tem enfrentado muito bem a pandemia do coronavírus, fechando a Igreja quando necessário, né? Teve muito tempo a celebração apenas online ou transmitido pela TV Andradas, e eu acho que isso ainda trouxe a força da Igreja, mostrando também a importância do valor da vida humana em si. Agora, como que vocês estão vivendo todo esse momento de pandemia e a Igreja? Como que a Igreja está enfrentando? Elias, veja bem, e você também que nos acompanha nesse momento, a Igreja ela está dentro da realidade da vida das pessoas, da vida das famílias, das cidades. E é claro que a imagem que o mundo inteiro viu ano passado, na Sexta-feira Santa, o Papa Francisco sozinho numa praça onde milhares de pessoas participam, né, da vida da Igreja, lá no Vaticano, em Roma. Aquela imagem correu o mundo, mas era uma imagem que expressa, né, o profetismo da Igreja, no momento de pandemia, no momento de recolhimento, no momento de defesa da vida, porque a Igreja sabe que tudo aquilo que é orientação, seja médica, seja dos profissionais de saúde, quanto à relação de cuidado, a Igreja ela também entra nessa defesa da vida humana, da vida da natureza, da floresta, dos animais, porque tudo é obra de Deus. Uma certeza a Igreja alimentou no nosso coração e na vida do povo. A Igreja talvez deixou um pouco o templo fechado, mas a Igreja não parou de celebrar a Eucaristia, a Igreja não parou de rezar através das famílias, através dos doentes e rezar pelos doentes. A Igreja continua rezando. Então, a oração da Igreja, dos membros da comunidade, uns pelos outros, vai nos fortalecendo. A Igreja está fazendo nessa pandemia uma experiência de quaresma, podemos dizer assim, de sacrifício, de penitência, mas também experiência de partilha, de solidariedade, de oração, experiência de fé. Como o povo do Êxodo, né? O povo lá no tempo, né, de Moisés, fez uma caminhada de 40 anos para chegar à terra prometida. Então, partindo, né, se colocando a caminho, né, o povo, um ajudando o outro, rezando pelo outro, tendo Deus como referência, colocando o foco, né, na caminhada, o objetivo de chegar na terra prometida e fazendo aí, seguindo as orientações, né, do próprio Deus, da própria palavra e seguindo aquilo que o Espírito de Deus ia mostrando. Agora, Cônego Simão, muita gente enfrentando, né, um momento difícil que é a pandemia, o psicológico das pessoas. E o que o senhor recomenda para quem está em casa, de repente, às vezes com alguém, para enfrentar a doença? Não é fácil, as pessoas estão meio que desesperadas. Isso é a grande maioria. O que o senhor recomenda para quem está em casa preocupado com essa pandemia? Então, primeiro que nós todos devemos tomar os cuidados necessários, seja de higienização das mãos, seja de distanciamento, porque realmente a pandemia ela pegou bastante, na hora da doença, todo mundo sente necessidade de ficar próximo de quem ama, ou quem ama ficar próximo do amado ou da amada, mas a necessidade, né, de evitar a proliferação do vírus é grande, por isso que talvez isso assuste mais. Então a necessidade dos cuidados, né, é importante. Negar isso aí e negar a existência da gravidade da doença não contribui para a superação da mesma. Então nós só vamos superar isso enfrentando com consciência, um ajudando o outro, sendo solidário, rezando uns pelos outros, mas acima de tudo também confiando em Deus. Nós não podemos perder a esperança, mesmo porque a nossa vida está nas mãos de Deus, né? Isso é importante. Mesmo que a pessoa
esteja acometida da doença, não foi abandonada por Deus, não foi castigada por Deus. Ter essa visão de que é como se fosse um castigo de Deus, ou como se fosse a oração não fosse atendida. Não, sempre Deus atende a nossa oração. Na hora do sofrimento nós percebemos o quanto Jesus sofreu por nós. Então, uma das coisas que ajuda a gente a ter esperança, nós devemos ter esperança. A oração, colocar olhar para a cruz de Jesus, ele sofreu, né? Olhar também para a atitude de tantos santos e santas que superaram pandemias, superaram guerras, né? Se você olha para Santa Rita de Cássia, se olha para a vida, né, de Santa Teresinha, uma jovem com 24 anos morreu de tuberculose, tantos outros santos que enfrentaram o sofrimento e nem por isso se distanciaram de Deus. Então, ao invés do desespero, a palavra hoje é esperança. Esperança em Deus, esperança também na vida melhor. O mundo pode ser melhor. E a pandemia também vai trazer está trazendo muitas lições para a humanidade, para os líderes mundiais, para aqueles que têm poder econômico, poder religioso, poder civil, poder político. Então, tudo isso, todo mundo tem que aprender algo com essa pandemia, tanto no nível geral quanto no nível pessoal. E é interessante que as atitudes para enfrentamento da pandemia, ela não depende só do líder, do governador, do presidente, do prefeito, da prefeita ou de quem governa. Depende de todos. Todo mundo tem que fazer a sua parte, dar a sua contribuição. E, é claro, enfrentar isso mais com esperança do que com desespero. Nós não podemos deixar o desespero ou o pânico tomar conta, mas também não podemos deixar a negação ou então a omissão falar mais alto, porque aí os mais prejudicados são os mais pobres, os mais vulneráveis e todo mundo. Cônego, falando em pandemia, a igreja passou, de Andradas, quem acompanha as redes sociais, a sanitização com nanopartícula de prata. É um nome meio complicado, um tanto até que moderno. O que aconteceu na igreja que vocês fizeram, digamos assim, um fumacê ali na igreja matriz de Andradas? Então, desde quando a igreja, em agosto do ano passado, nós voltamos a ter as celebrações presenciais, a volta do povo, dos fiéis para a igreja, nossa paróquia, também nas paróquias da Arquidiocese de Pouso Alegre, nós seguimos uma orientação aí da vigilância de saúde e também usamos produtos específicos, né, para a higienização, seja do piso, seja dos bancos da igreja, e nós montamos aqui, temos uma equipe chamada Voluntários da Acolhida, que está nos ajudando. Quando a pessoa chega da igreja, logo ela já é aconselhada a usar o álcool gel, ela também tem ali um tapete com produto higienizante e também a igreja, nós mantemos essa limpeza com produtos específicos para eliminar qualquer vírus que possa ter ali no ambiente. Agora, esse serviço que foi feito, ele é até novo aqui em Andradas, o Claudeir, inclusive ele teve a disposição de apresentar para nós esse serviço que ele estava fazendo e está fazendo em outras igrejas e outras empresas aqui em Andradas. Realmente é um serviço novo, com fumacê, né, com a máquina de fumaça, mas o produto é à base de álcool, nanopartículas, não é um produto tóxico, pelo contrário, a pessoa pode até ficar no ambiente. Claro que a fumaça ela demora um pouquinho para sair do ambiente, justamente para fazer o efeito de sanitização, de limpeza e de matar aí o vírus, se porventura ali tiver alguma superfície com o vírus ali. Nós fizemos isso na segunda-feira, a intenção nossa é estar fazendo isso periodicamente, repetir, né, sempre nas segundas-feiras, né, essa aplicação com este produto, que ele também usa fazer em casas, veículos, né, onde há necessidade ou há aglomerações de pessoas.
Cônego Simão Cirineu é o nosso convidado especial. O Cônego tem compromissos ainda hoje, né, Cônego? Então nós já vamos chegando ao final, mas antes do encerramento, Cônego, queria que o senhor pudesse fazer uma oração para quem está em casa, o pessoal que está acompanhando ao vivo em casa. Ô Elias, alegria minha poder estar aqui partilhando, né, com você e com os que nos acompanham aí pela internet. Esse momento de desafio que nós enfrentamos como humanidade, né? A pandemia atinge a humanidade, mas também um momento de esperança. Vamos colocar em Deus a nossa esperança, a nossa confiança e vamos também acreditar na força do amor, na força da oração, na força da união. Então nós aqui pedimos em oração a proteção e a bênção de Deus, a intercessão de Nossa Senhora de São Sebastião. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Cônego Simão, muito obrigado, Cônego Simão, pela sua participação. Seja bem-vindo. Sempre que o senhor quiser, né, o espaço aqui é aberto à paróquia, é sempre o espaço aberto para quando queira comunicar algo com os paroquianos e os nossos internautas. Muito obrigado, Cônego. Muito obrigado, Elias, e boa tarde para todos. E confie sempre no Senhor, porque no Senhor está a nossa força. Amém, amém. Esse é o Cônego Simão Cirineu, nosso entrevistado de hoje. Semana que vem, na próxima quarta-feira, um assunto bem interessante, que é o coronavírus também. Nós vamos trazer um especialista falando sobre coronavírus em crianças, né? E com a volta às aulas, agora os professores vacinados, é também um grande perigo, que é a questão do coronavírus em crianças, que é o tema da semana que vem. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco e agradecemos aqui a presença de Cônego Simão Cirineu, pároco de Andradas, falando sobre o dia de Corpus Christi. Muito bem. Perfeito, Cônego. Localizado no sul de Minas Gerais, a Matrizes Ambiental é um viveiro de mudas especialista em plantas ornamentais, nativas e frutíferas. A Matrizes tem plantas adultas e produzindo. A empresa é fornecedora de mudas para o CEAGESP em São Paulo. Tudo bem para todos? Meu nome é Rafael, trabalho aqui na Matriz Ambiental, sou encarregado aqui. No local, tem venda de mudas no atacado e varejo. São inúmeras variedades, com mudas de flores e palmeiras. Grande promoção de jabuticabeira produzindo e árvores nativas. A Matrizes fica a 10 minutos de Andradas, na rodovia que liga Andradas a Poços de Caldas, acima do Belvedere. Outro processo feito no viveiro de mudas é a extração e replantio de palmeiras já adultas. E a palmeira triangular que foi mostrado lá também, a palmeira já faz a retirada direto. Viveiro de Mudas Matrizes Ambiental. São 8 hectares de mudas frutíferas e ornamentais. Disque Mudas 98865-7438. Matrizes Ambiental. Produzindo mudas desde 2008. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Fernando, eu sou supervisor comercial do Oceano Azul. O Santo Antônio de Lisboa é um loteamento que ele foi lançado há mais ou menos uns 3 anos atrás. É um loteamento com bons lotes a partir de 200 metros, com uma localização privilegiada para a montanha, com uma vista muito bonita para a montanha. São lotes planos, lotes com possibilidade de fazer chácara. Tem uma quadra aqui que é maravilhosa, que é a quadra B, para quem tem vontade assim de fazer uma chácara dentro da cidade. Ele tem essa possibilidade, que são assim lotes bem planos, sabe, com lotes grandes. Pode entrar em contato comigo pelo telefone 35 98473 7979.
Sejam bem-vindos à nossa live superação solidária. Então vamos chamar o Elias para ele pregar fogo nela ou não? Vem pra cá, Elias. É a nossa entrevistada de hoje, mas daqui a pouquinho, em 1 minuto, voltamos com ela, que já está ao vivo aqui no Estúdio 46, a Margot. E aconteceu um fato muito interessante. Por ocasião dessas últimas eleições agora, Managaru, quando florar na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Participaram e organizaram o Miss Unify 2012. Aê! A gente agregou agora as costelas no bafo. O WhatsApp é 999 36 25 90. Tem o telefone físico que é 3731 1561. Tem o Delivery Munch e tem o aplicativo do iRangus. Então tem vários modos de pedir, então não perde tempo, galera. Bora pregar fogo. Prega fogo, Belotinho. É o melhor que temos na cidade. Se liga aí, galera, bora lá pro Belotinho e prega fogo, Belotinho. Alô, vocês, estamos de volta com o Veja Isso Agora. Comente aí, comente essa live com os seus amigos. Comentando, você vai estar concorrendo a um super lanche do Espetinhos Beloto. É só comentar, você vai estar automaticamente concorrendo. Depois nós vamos sortear para todos os internautas aí que estão assistindo a live, tá bom? Gente, hoje a entrevista foi com o cônigo Simão Sirineu, falando sobre o Corpus Christi. Amanhã tem Thiago Zu, hein? Amanhã, 13h, também Thiago Zu aqui no Veja Isso Agora, ao vivo, lançando a sua nova música. E na semana que vem, no Veja Isso Agora, na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre coronavírus específico, um pouco da história do coronavírus, como foi essa epidemiologia, a epidemia do coronavírus, e também específico sobre coronavírus em crianças, né? Principalmente com a volta às aulas, agora os professores sendo vacinados e a possibilidade da volta geral das aulas presenciais, o perigo também do coronavírus em crianças é o que nós, inclusive hoje, nós ficamos sabendo de uma notícia de uma criança, né, em Andradas, que foi acometida aí pelo coronavírus. Não é fácil, é uma luta difícil que depende de todos nós, cada um fazer a sua parte, evitar o negacionismo, lavar as suas mãos, evitar aglomerar, né? Você pega com o feriado que está chegando agora, muita gente vai festar, mas espera, gente, porque tudo vai passar, as pessoas estão sendo vacinadas, uma hora chega a sua hora de vacinação, então tenhamos calma. Uma ótima tarde para você, obrigado pela sua companhia, encerramos por aqui o Veja Isso Agora e voltamos amanhã, 13h, com o Thiago Zu, lançando o seu novo clipe musical. Forte abraço. Você acompanhou o Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46 em Andradas, no sul de Minas Gerais, com o jornalista e analista Elias Batista.